A incrível missão divina revelada, o homem de Deus que aceitou o chocante plano de transformação. No terceiro ano de Jeoaquim, o povo de Israel clamava ao Senhor devido à opressão implacável dos midianitas. Como gafanhotos, eles invadiam as terras, devastando as colheitas e semeando miséria entre os israelitas. Nesse ambiente sombrio, um simples agricultor da tribo de Manassés, chamado Gideão, lutava para preservar o que restava de sua colheita. Dentre as sombras da opressão, ele se encontrava em um lagar, malhando trigo secretamente para garantir um pouco de alimento para sua família. Gideão se via como um homem insignificante, o menor em sua casa e parte da família mais pobre de sua tribo. Frequentemente, ele se perguntava como poderia ser escolhido para um propósito tão grandioso, ainda que dentro de seu coração houvesse um desejo de libertar seu povo. Enquanto ele malhava o trigo, um mistério se aproximava dele, um encontro que mudaria sua vida para sempre. Certa tarde, quando o sol estava prestes a se pôr, algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor se apresentou a Gideão, e seu ser resplandeceu com uma luz divina como nunca antes vista. "O Senhor é contigo, valoroso guerreiro", proclamou o anjo. Gideão olhou ao redor, surpreso e inseguro. "Como posso eu libertar Israel? Minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor em minha casa." Sua dúvida pesava em seu coração, mas o Senhor gentilmente olhou além de suas fraquezas e falou ao potencial escondido dentro dele. Movido pela incerteza, Gideão pediu ao Senhor que lhe desse sinais. Ele preparou um carneiro como oferta e pediu que o orvalho aparecesse sobre o chão, mas não sobre o carneiro. E assim foi. No entanto, ainda inquieto, ele pediu um segundo sinal, invertendo a situação. Deus, com infinita paciência, respondeu aos medos de Gideão, demonstrando sua soberania e controle, mesmo nas fraquezas humanas. Depois de reconhecer seu chamado divino, Gideão convocou os israelitas para a batalha. Em seu coração, ele imaginava reunir um grande exército, mas o que Deus revelou foi mais surpreendente do que ele poderia imaginar. O número de guerreiros foi reduzido a meros 300 homens. O Senhor queria que a vitória fosse um claro testemunho de sua força, não das armas humanas. Assim foi que a fé de Gideão foi testada num nível surpreendente. Naquela noite, Gideão e seus homens se posicionaram ao redor do acampamento midianita. Sob o manto da escuridão, armados apenas com trombetas e tochas escondidas em potes, eles aguardavam a ordem. O silêncio era palpável, até que finalmente, em um momento de revelação divina, eles quebraram o silêncio com gritos uníssonos. O som das trombetas ecoou nas montanhas, criando um estrondo que fazia tremer as fundações do medo. O choque e a confusão se espalharam entre os midianitas que, aterrorizados, se viraram um contra o outro. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações, através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A vitória foi concedida sem que uma única espada fosse empunhada, um testemunho vivo do poder da intervenção divina. Entretanto, o coração de Gideão, embora cheio de alegria, pulsava com uma nova dúvida. Seria ele realmente o escolhido? E o que aconteceria quando seus homens soubessem de sua fragilidade? O desenrolar dessa história, marcada por fé e coragem, estava apenas começando, e o plano de Deus continuava a se revelar de maneiras surpreendentes.
Assim que a última trombeta ecoou e o som do pânico tomou conta do acampamento midianita, Gideão sentiu o peso do que acontecia. Ele havia visto a mão de Deus em ação, mas agora a realidade começava a se assentar em seu espírito. O Senhor havia feito maravilhas, mas Gideão se perguntava como ele, um homem de pouca fé, poderia liderar esses 300 homens que, assim como ele, tremiam diante do poder do inimigo. Os midianitas, confusos e aterrorizados, deixaram seus acampamentos e correram em desespero. A luz das tochas refletia no olhar de Gideão, mas ainda havia escuridão em seu coração. O que faremos agora? Ele questionou a si mesmo, enquanto seus compatriotas, agora vitoriosos, começavam a se reunir ao seu redor. A emoção da vitória misturava-se ao medo de que a luta ainda não havia terminado. Gideão convocou os homens, e embora a vitória já estivesse assegurada, ele lembrou que a guerra ainda persistia. Ele sabia que os midianitas estavam em retirada, mas eles não eram o único inimigo. Seguiremos atrás deles, ordenou Gideão, sua voz firme, apesar da incerteza que se alojava em sua alma. O Senhor foi conosco até aqui. Não podemos descansar até que a libertação de Israel esteja completa. Determinados, os 300 guerreiros seguiram as direções de Gideão, suas trombetas em punho como um símbolo da fé e coragem que os guiava. Eles atravessaram o vale e subiram a colina em perseguição. O Senhor, em sua grandeza, não apenas havia confundido os midianitas, mas também alimentava um espírito de valentia no coração de Gideão e de seus homens. Enquanto avançavam, Gideão lembrava-se das promessas do Senhor. Eu estarei com você e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6:16. Essa verdade começou a lançar luz sobre seu medo. O Deus que havia respondido aos seus sinais, que havia transformado o seu lamento em vitória, continuava a guiá-los. A terra sob seus pés estava marcada por relatos de fé. O campo de batalha se tornava um testemunho vivente do poder de Deus. O que antes parecia uma missão impossível, agora pulsava com o fervor de uma realização divina. Mas, mais uma vez, a dúvida espreitava em sua mente. O que o Senhor deseja de mim agora? O que faremos após essa vitória? E enquanto ele e seus homens atravessavam o campo, Gideão notou algo que fez seu coração parar por um momento. Junto a um grupo de soldados inimigos em fuga, Ed, um homem da tribo de Efraim, apareceu de repente, rodopiando as próprias armas, como se estivesse cumprindo uma missão em segredo. Gideão, ele gritou, venha! Um grupo de midianitas se prepara para se reunir em um local próximo. Se não agirmos rapidamente, eles podem se reagrupar. Com um novo desespero se aflorando, Gideão percebeu que a batalha ainda não estava completa. Ele sentiu uma pressão em sua alma. Sabia que o Senhor estava com eles, mas também compreendia que não poderia hesitar. Sua missão estava apenas começando. Uma nova revelação de fé estava prestes a desabrochar. Seria esse o momento em que não apenas a liberdade física de Israel seria restaurada, mas também os corações dos que estavam oprimidos? E se essa luta fosse também uma luta pela restauração espiritual do povo? Apenas respostas da parte de Deus poderiam trazer clareza ao que pulsava no espírito de Gideão. Senhor, o que desejas que eu faça? Seu coração clamava silenciosamente enquanto um novo capítulo se aproximava do seu destino. Nesse momento de intensa expectativa, vislumbres de um plano maior começavam a se desenhar. Revelações vindas do céu prometiam, ao final, não apenas uma libertação temporária, mas um novo começo. E assim, Gideão, armado de fé e pela orientação pacífica do Senhor, caminhou para o futuro com determinação, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. No silêncio incomodante que se seguiu ao grito apressado de Ed, um novo sentido de urgência tomou conta de Gideão e dos homens que o acompanhavam.
O campo, já manchado com o medo dos midianitas, parecia sussurrar promessas de transformação, mas também de perigos ainda não enfrentados. Gideão sentiu seu coração acelerar, meio tomado por um sentimento de esperança, meio imerso em insegurança. "Sigam-me", ordenou Gideão, imbuído de um fervor renovado. "Devemos atravessar a ravina e chegarmos primeiro a eles. Não podemos permitir que se reúnam. Temos uma oportunidade de completar a obra do Senhor e libertar nosso povo de uma vez por todas." Os guerreiros, despertos pelo fervor de Gideão, marcharam atrás dele. Quando se aproximaram do lugar indicado por Ed, um som distante de vozes e de metal se chocando cortou o ar, reflexo da desordem que imperava entre os midianitas. Era evidente que a derrota, embora fizesse suas vítimas, não extinguira a determinação do inimigo. Enquanto se aproximavam, Gideão lembrou as palavras que o Senhor lhe transmitira. "Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois eu estarei com você." Esse versículo era um farol em meio ao nevoeiro da dúvida que persistia na mente de muitos. Quando chegaram ao cenário do esperado encontro, o que viram os deixou paralisados. Os midianitas, ainda atordoados pela confusão, estavam agrupados, preparados para contrariar a derrota em uma batalha final desesperada. Gideão respirou profundamente, sentindo a pressão de suas decisões, e levantou a mão para acalmar seus homens. "Senhor", ele orou em seu espírito, "dá-nos a direção que precisamos neste momento. Que esta luta não seja apenas uma luta pela sobrevivência, mas pela transformação do coração deste povo." Naquele mesmo instante, o Senhor inclinou seu ouvido às súplicas de Gideão e proporcionou-lhe uma nova estratégia. Uma ideia bem diferente do que ele havia imaginado se estabeleceu em sua mente. "Queimaremos suas tendas e espalharemos as palavras do Senhor. Que o nosso clamor reverberem em suas almas." Gideão convocou seu exército. "Carreguem as tochas que trouxeram, atirem-se nas tendas, que os nossos clamores não sejam apenas fogo, mas também luz em meio à escuridão." Os homens, com suas almas inflamadas pelo propósito divino, encontraram suas vozes. Ao começarem a movimentar-se, uma onda de coragem e determinação irrompeu entre eles. "Pela libertação de Israel, pela glória do Senhor!" gritaram enquanto avançavam em direção aos nômades despreparados. E assim, as tochas foram acesas, e o clamor da aliança ressoou como um estrondo sobre a luz das chamas. O pavor tomou conta dos midianitas quando, ao verem a revelação do poder de Deus através da obediência de Gideão, começaram a se dispersar. No calor do momento, as divisões entre eles surgiram, e em meio à confusão, muitos começaram a lutar uns contra os outros. Coração acelerado, Gideão observou a cena se desenrolar diante de seus olhos. "Assim como o Senhor prometeu, não somos nós que lutamos, é a mão dele que se estende", gritou para seus homens, a mensagem espiritual agora fluindo livremente em sua própria alma. O campo de batalha transformou-se em um testemunho do poder do Senhor, e a história da libertação começou a ser escrita em um novo papel. A missão estava se concretizando, mas no fundo de seu ser, Gideão sentiu que uma nova dimensão da luta se aproximava. Uma vez que a sombra dos midianitas começava a se dissipar, uma nova pergunta emergia. Quais eram as implicações da vitória? Que restauração o Senhor planejava para o povo que havia sofrido por tanto tempo? Entre as cinzas da batalha e sombras do passado, Gideão sentiu um novo peso em sua missão. A batalha pela libertação física estava se unindo à luta espiritual em busca da transformação dos corações. Ele procurou solução, mas a resposta ainda estava escondida nas vias do Senhor. O campo agora em chamas ressoava com a poderosa realidade de que o caminho da libertação não terminava em vitória. Era apenas o começo de um chamado para transformar não apenas Israel, mas todas as nações.
Gideão cedeu a um espírito de expectativa, pois, em meio à confusão, um novo plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. Haveria um caminho ainda mais profundo, e Gideão se perguntava se estava preparado para aceitá-lo. O som do clangor e do desespero ecoou pela planície, enquanto os midianitas lutavam entre si, confusos e assustados pela escuridão que os cercava. Gideão observou, com o coração pesado, a cena de destruição e divisão entre aqueles que antes eram uma ameaça colossal. O Senhor estava operando, mas ainda havia uma nuvem de mistério pairando sobre o futuro. A vitória parecia garantida, mas a verdadeira missão ainda não havia sido revelada por completo. O que se passava em suas mentes, Senhor? Gideão sussurrou em sua oração interna. Quais são os reais caminhos para a salvação deste povo? A batalha que travamos é mais do que o simples triunfo sobre os midianitas. É a promessa de libertação eterna. Enquanto estava ali, em profunda reflexão, uma voz que não era sua ecoou em seu coração. Gideão, eu sou o Deus de Israel, e meu plano vai além da vitória momentânea. Você, que foi chamado para liderar, agora deve guiar o povo em retorno ao meu caminho. A percepção do que Deus estava pedindo começou a tomar forma. Não seriam apenas as margens do rio onde o sangue dos inimigos era derramado que necessitavam de reabilitação. Era a alma de Israel, a aliança quebrada que havia sido esquecida em meio ao clamor do povo. Os corações dos homens estão longe de mim, disse o Senhor a Gideão. Deixe seus lábios proclamarem esperança e arrependimento. Com uma nova determinação, Gideão se virou para seus homens, agora libertos do medo. Irmãos, a vitória do Senhor não se resume apenas ao nosso triunfo, mas à nossa chamada como um povo separado. Devemos buscar a verdadeira libertação que vem da renovação de nossos corações. As palavras de Gideão inflamaram os ânimos do grupo, e eles se reuniram em torno de seu líder, as chamas dançando ao seu redor como um testemunho da presença divina. Vamos proclamar a verdade de Deus. Levem ainda mais tochas e levantem a voz em adoração. Que a terra saiba que o Senhor é o Deus de Israel. E assim, eles conduziram um clamor ao céu. Suas vozes ressoavam em harmonia, quebrando o eco da batalha com o louvor. O som viajava pelo campo, tocando tantos corações, até mesmo os midianitas, paralisados pela confusão, começaram a parar e olhar ao seu redor. As tochas levantadas tornaram-se faróis de esperança, não apenas em meio à escuridão, mas também em meio ao caminho redentor do Senhor. No auge dessa revelação, um mensageiro dos midianitas, que havia escutado o clamor, dirigiu-se à gordura do acampamento. Ele havia sido testemunha da própria destruição do seu povo e, impressionado pelo poder do Deus de Israel, exclamou: Quem é este Deus que pode transformar a derrota em louvor? O seu povo se levanta em unidade e eu serei como um deles. Gideão viu um pequeno grupo de midianitas, antes hostis, começando a se afastar de suas tendas e se aproximar do clamor que surgia da boca dos israelitas. Eles estavam cansados de lutar entre si e ansiavam por uma esperança maior, mesmo que não soubessem ainda a dimensão do que buscavam. Gideão percebeu que o Senhor estava aproximando não somente os israelitas, mas todos os povos a ele. Isso não é apenas a vitória ou a derrota, mas a restauração que eu não imaginava. Gideão murmurou em seu coração, sentindo-se confrontado pela magnitude do plano de Deus. Um povo dividido se tornará uma nação unida sob a bandeira do Senhor. Neste momento, o que será necessário para que isso aconteça? Gideão questionava a si mesmo a intensidade da revelação atravessando seu ser. O caminho estava sendo aberto para um novo pacto, um chamado para todos se unirem em fervorosa adoração. E enquanto a batalha física se dissipava, outra luta começava a florescer em sua alma.
Seria possível que a mensagem de transformação ao longo das gerações germinasse no coração de cada homem, mulher e criança? O Senhor estava prestes a revelar mais do seu plano soberano, seja pelo desespero ou pela fé. Gideão fechou os olhos, esperando a confirmação divina do que poderia ser uma nova era de aliança. As primeiras gotas de chuva começaram a cair sobre a terra, como um presságio do futuro e da esperança que estava por vir. O Senhor falaria mais uma vez. O plano estava se desdobrando, e cada um dos escolhidos teria um papel a desempenhar. Quais seriam os desafios que eles enfrentariam nessa nova fase? A resposta dentro de seu espírito vibrava, aguardando o tempo de revelação do Altíssimo. E assim, sob a sombra das nuvens escuras que prometiam chuva, o vento começava a soprar suavemente, acariciando os rostos dos homens de Gideão. Eles haviam deixado para trás a confusão da batalha, mas não o peso das decisões que ainda estavam por vir. Olhando para os seus, Gideão viu a esperança refletida em seus olhos, mas também o cansaço das lutas passadas. "Meus irmãos", ele chamou, a voz firme, ressoando como um clarim. A vitória que o Senhor trouxe não é apenas a libertação de nossos opressores. É um chamado para um novo amanhecer. É hora de olharmos para dentro e buscarmos a purificação. O Deus de Israel está nos convidando a voltar ao seu caminho. À medida que as palavras de Gideão penetravam no coração deles, um silêncio reverente se estabeleceu. As tochas nas mãos dos homens reluziam cada vez mais intensamente, como se refletissem o brilho de uma verdade recém-descoberta. Um murmúrio de concordância começou a ecoar entre eles, e Gideão percebeu que ali, diante dele, estava uma nova geração de adoradores prontos para reconhecer a soberania de Deus. Enquanto isso, do meio dos midianitas que ainda vacilavam, um homem se destacou. A sua mente estava repleta de perguntas, arrebatado pelo espetáculo que presenciara. Se o Deus de Israel pode transformar o desespero em adoração, quem sou eu para permanecer fora de sua luz? Pensou ele, atraído pela mensagem de esperança que ressoava no ar. Em um impulso, ele começou a caminhar em direção ao grupo de Gideão, decidido a se unir ao clamor por transformação. Gideão o viu se aproximar e, embora hesitante, não se opôs. "Venha, irmão, não temais, pois somos todos filhos do mesmo Criador. O que é a aliança de Deus, senão um chamado ao arrependimento e ao amor?" Assim, outros midianitas seguiram o exemplo daquele homem, atraídos pela verdade que surgia em meio às sombras. Cada passo era um ato de fé, uma resposta ao chamado que ecoava através da grama e do lodo da batalha. O povo de Israel observava e, em seus corações, uma chama de esperança começava a arder. O que parecia ser o fim, rapidamente se tornava um novo começo. "Mas, Senhor", Gideão orou novamente, "como podemos manter essa união? Essa alteração de corações e mentes é algo que não se vê com frequência. O que requer de nós esta nova era?" Ele se questionava sobre o que o futuro reservava para esses indivíduos, agora unidos sob a bandeira de um Deus poderoso. De repente, o céu escurecido, que antes havia carregado as promessas da chuva, iluminou-se com relâmpagos. Um estrondo se fez ouvir, e uma voz forte ressoou, como trovão. "Gideão, meu homem escolhido, o sofrimento e a dor que seu povo passou não foram em vão. Agora vocês são chamados para se tornarem mensageiros da minha graça." A intensidade da presença divina encheu o coração de Gideão. Ele sentiu como se a própria terra estivesse vibrando com a verdade de Deus. Ele se colocou de joelhos, sentindo uma mistura de temor e alegria. "Senhor, o que desejas que eu faça? Levanta-te e marcha. Sociem-se uns aos outros e levem a mensagem do arrependimento a toda a terra. Assim como os midianitas chegaram, muitos se acercarão de vocês, pois buscam o que não têm.
Ofereça-lhes o que é eterno, e eles serão testemunhas do meu amor. Aquelas palavras eram um chamado para Gideão e seu povo. Com a responsabilidade e a esperança renovadas, Gideão se levantou, os olhos brilhando com a determinação feita uníssona por sua fé e a intervenção divina. Seus homens, agora com a força de um novo propósito, levantaram suas vozes. Uma onda de louvor se elevou mais alto do que antes, ecoando por entre as montanhas. Assim, enquanto as gotas de chuva começavam a cair, trazendo vida à terra, também traziam o presságio de que algo magnífico estava por vir. E Gideão, embebido de temor sagrado, sabia que as sombras da batalha não eram o fim, mas um simples passo rumo ao cumprimento do plano soberano de Deus. O Senhor havia começado uma nova obra que iria ressoar pelas gerações, e a verdadeira luta havia apenas começado. O desafio de manter a unidade em meio à diversidade e a verdade em meio ao medo. Então, o que faremos, Senhor? Gideão perguntou, à espera da nova revelação. O céu respondia com um coro ressonante, enquanto a tempestade se aproximava, como se todo o cosmos aguardasse a expansão desse plano divino que estava apenas começando. E aconteceu que nas sombras da emergência, enquanto as gotas de chuva começavam a tocar a terra ressecada, um novo sopro do Espírito Santo moveu-se entre o povo. Os homens de Gideão, sentindo a gravidade do momento, deixaram de lado seus temores e se voltaram em espírito de adoração. O chamado divino reverberava em seus corações, uma convocação para se tornarem portadores da mensagem e da luz do Altíssimo. Escutem, homens de Israel, Gideão proclamou com fervor. O Senhor nos comissionou para um grande trabalho. Não devemos nos limitar a este momento, mas precisamos ir além das fronteiras do nosso medo e preconceito. Seremos testemunhas da graça do nosso Deus e levaremos sua mensagem ao mundo que jaz em trevas. E assim, como uma onda que se forma no mar e toma força, seu legado de fé começou a se expandir. Cada homem exibia bravura enquanto se preparavam para a missão que Deus havia colocado diante deles. Entre cada um, havia um murmúrio crescente, ecoando em seu interior. Com o Senhor ao nosso lado, quem poderá nos deter? No entanto, na mediania do povo, havia um homem que observava atentamente, perplexo de combinação perceptiva. Ele era de origem midianita, e o nome dele era Jetro. Tinha estado em silêncio, lutando contra o conflito de lealdade à sua nação, e o brilho do chamado que ecoava entre os israelitas. Por que estão abandonando seus antigos caminhos? Indagou a si mesmo. Como podem os filhos de Israel encontrar esperança após tantos anos de opressão? Nesse momento de divisão, algo profundo ocorreu no coração de Jetro. Ele viu não apenas os homens de Gideão, mas também a presença do próprio Deus em meio deles. Ele fê-lo então com determinação. Eu não posso mais estar dividido. Se o Deus de Israel é por vocês, então eu também quero ser por ele. Com essa resolução, ele se aproximou de Gideão e declarou em alta voz, eu vou com vocês. Gideão, impressionado com a coragem de Jetro, sorriu e estendeu sua mão. Seja bem-vindo, irmão, pois a certeza que queimava no seu coração é também o que arde em nós. Na luz de Deus, nossa história está entrelaçada agora. Os dias que se seguiram foram intensos e repletos de revelações. Gideão e seu povo percorreram as tribos vizinhas, contando sobre as obras do Senhor, do poder que ele havia demonstrado em suas vidas, e oferecendo esperança na forma de arrependimento e transformação. Eles eram como portadores de uma tocha acesa em meio à escuridão, guiando os que estavam perdidos. Mas enquanto avançavam, os ventos de mudança não estavam apenas soprando bênçãos. Os confrontos começaram a surgir e vi muitos se opor à mensagem que as gerações passadas tinham rejeitado. Vocês se esqueceram dos seus pais e de suas tradições, admoestavam os líderes. Venham de volta, pois o Deus deles os abandonou.
Desafiados e ensombrados por essas oposições, Gideão tornou-se ainda mais fervoroso em sua intercessão. Prostrando-se e clamando ao céu, ele buscava a direção divina, ansioso para que a mensagem não perigasse com as vozes do medo. E em resposta, ele ouviu a mesma voz que lhe conferira coragem. Continua, meu servo, e não temas. Eu sou o Senhor dos Exércitos, e a batalha que enfrentas não é tua, mas minha. Por meio de ti, muitos conhecerão meu nome. Os homens de Gideão, repletos da certeza da presença de Deus, tornaram-se resilientes, e seus encontros se transformaram em um clamor coletivo por mudança. Contudo, dentro da cidade, a mensagem começava a ser distorcida, e as vozes da dúvida criavam ondas de resistência. O que esperar de um Deus que exige tanto? O que ele dá em troca? Ouviam os murmúrios. E assim, no auge do conflito, uma nova alvorada se aproximava, e Deus estava prestes a revelar um profundo segredo a Gideão. Numa noite iluminada pelo brilho das estrelas, ele apareceu novamente ao seu servo e disse: Parta para a batalha com um testemunho. Mostre a eles que minha força é aperfeiçoada na fraqueza, e então, pelo seu agir, muitos se voltarão para mim. Com o coração em chamas e a mente em meditação, Gideão soube que a verdadeira demonstração de poder viria não pela força das espadas, mas pela evidência do amor de Deus que se manifestaria através de tudo que estava por vir. Ele estava prestes a entrar em uma nova fase do plano soberano de Deus, e o céu aguardava ansiosamente a revelação desse desdobramento grandioso. Somente então a verdadeira transformação poderia realmente iniciar. Enquanto a noite se desdobrava em seu manto estrelado, Gideão sentou-se sob a sombra de uma árvore forte, mergulhado em oração e meditação. As palavras do Senhor vibravam em seu espírito, tão vivas e penetrantes quanto a promessa feita a Abrão muito antes. Ele sentiu a responsabilidade de cercá-lo, mas também uma paz inebriante que lhe assegurava que não estava só. Assim que os primeiros raios de luz romperam a escuridão, Gideão despertou. As estrelas haviam desaparecido, mas não a visão que Deus lhe concedera. Ele convocou seus homens, agora 500, e se preparou para compartilhar a instrução divina recém-recebida. Irmãos, começou Gideão, a voz firme e resoluta, o Senhor dos Exércitos nos confiou uma missão que desafiará nossas convicções e moldará o destino de muitos. A vitória não virá por nossa habilidade ou número, mas pelo poder de Deus em nossas fraquezas. Os rostos dos homens refletiam um misto de ansiedade e entusiasmo. Jetro, o recém-chegado, estava à frente, fixando os olhos em Gideão com uma devoção ardente. Como iremos enfrentar a multidão de Midian, Gideão? Eles são como gafanhotos e nós somos poucos. É exatamente isso que o Senhor deseja mostrar, respondeu Gideão, sua voz reverberando com fé. Levaremos apenas o que é necessário. Cada homem deve portar uma trombeta e um vaso vazio. Quando eu agir, nós proclamaremos a vitória de nosso Deus juntos. Os olhos de seus companheiros se ampliaram em perplexidade. Essa não era a estratégia convencional. Como poderiam conquistar uma batalha com instrumentos tão simples? Gideão percebeu suas incertezas e, com fervor, acrescentou: Foi pela infeliz condição do nosso povo que o Senhor nos escolheu. Ele não procura guerreiros robustos, mas corações dispostos. Estaremos lutando, mas será o Senhor quem nos dará a vitória. Então, em um clamor coletivo, eles responderam: Estamos prontos. Com Deus ao nosso lado, não tememos o inimigo. À medida que o dia se aproximava, Gideão e seus homens se posicionaram ao redor do acampamento midiânico, como estrelas dispostas em uma constelação divina. A atmosfera era tensa, rica em expectativa e oração. O Senhor havia prometido agir, e eles estavam prontos para testemunhar seu poder.
Quando a hora da ação chegou, Gideão ergueu a trombeta e a soou com paixão. A multidão de Israel respondeu, quebrando os vasos e gritando: pela espada do Senhor e de Gideão. O som ecoou nas colinas, um estrondo de poder que reverberou nas almas dos inimigos. Surpreendidos pelo barulho, os midianitas despertaram em confusão e, em meio à escuridão, muitos começaram a lutar entre si, convencidos de que Israel viera em força. A cena era uma manifestação da batalha espiritual sucedendo na terra, onde o medo transformou amigos em adversários. Contudo, numa fração do que os israelitas esperavam, Gideão captou a verdade imutável. O plano soberano de Deus sempre levava à vitória, não pela força do braço humano, mas pela gloriosa intervenção divina. Em seu coração, o novo fervor pulsava. Eu vi o poder de Deus se manifestar através da fraqueza, mas as sombras não haviam se dissipado por completo. No entanto, ao folhear as páginas da história viva, Gideão percebeu que havia um mistério ainda a ser revelado. Desde o fundo da batalha, uma voz conhecida estava ecoando, e seus ouvidos se perceberam que o Senhor não estava apenas interessado na vitória, mas em fazer do povo um testemunho de sua redenção. Naquele momento clímax, quando a vitória parecia garantida, ele sabia que o Senhor necessitava de mais do que armas e coragem. Ele desejava corações transformados, dispostos a crer nas promessas que não tinham sido totalmente cumpridas. E enquanto a situação continuava, uma nova coragem se ergueu nas fileiras de Gideão. Com o espírito aceso, ele clamou: irmãos, preparem-se, pois este é apenas o início. À medida que a poeira da batalha começava a se assentar, o verdadeiro plano de Deus tornava-se mais nítido em sua mente. O Senhor estava permitindo que os desafios moldassem o caráter da nação, e as lições da fé seriam a herança que transmitiriam para as gerações futuras. No horizonte, uma nova revelação pairava, como nuvens de uma tempestade divina prestes a desabar sobre a terra, com mais promessas e mistérios que aguardavam para serem revelados. Gideão sabia que o seu Senhor nunca falhara em suas promessas, e que o que viria a seguir mudaria a história de Israel para sempre. O sol surgia majestoso sobre o campo de batalha, seu brilho iluminando os rostos cansados, mas animados, dos homens de Gideão. O eco das trombetas ainda ressoava no coração de cada um deles, e a vitória sobre os midianitas havia gerado um fervor incontrolável. Gideão, em meio ao seu grupo, erguia os olhos para o céu, grato pela proteção do Altíssimo, mas também ciente de que a jornada estava apenas começando. Homens de Israel, começou Gideão, sua voz ressoando com uma autoridade silenciosa. Nós devemos agora prosseguir, não anuindo a nossa força, pois nosso Deus nos conduziu até aqui. O que chega até nós não são apenas bênçãos de vitória, mas também um chamado à missão, uma santa empreitada que envolve mais do que a derrota de nossos inimigos. Enquanto falava, a expressão de seus homens variava entre a compreensão e questionamento. Não seria suficiente apenas vencer Midian? Jetro, com a determinação ainda ardente, levava a mão ao peito e perguntou: o que mais deseja o Senhor, Gideão? O que mais é requerido de nós? Gideão respirou fundo, lembrando-se das palavras de Deus que o conduziram até aquele ponto. O Senhor deseja restaurar Israel, mas para isso precisamos não apenas da força de suas mãos, mas da disposição de seus corações. Temos que nos voltar ao Senhor, abandonando as idolatrias que nos trouxeram até aqui. Ele apontou para o horizonte, onde as cidades de Israel se erguiam como testemunhas silenciosas de suas iniquidades. É tempo de um novo êxodo, para purificar não apenas a terra, mas também nossas almas. Enquanto Gideão falava, as nuvens no céu pareciam se acumular, revelando que o Senhor não apenas tinha um plano de libertação física,
mas também uma transformação espiritual a ser realizada no povo. Ele se lembrou das palavras do profeta: "E eu lhes darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e lhes darei um coração de carne." Ezequiel 36, 26. Os homens começaram a se unir em oração, pedindo por essa transformação prometida. De repente, um entre eles, um jovem chamado Baraque, levantou os olhos e perguntou: "Como podemos nos voltar ao Senhor? Somos um povo marcado pelo pecado. Como podemos ser limpos? É por meio do arrependimento e do clamor ao nosso Senhor", respondeu Gideão com fervor. "Devemos reunir o povo, destruir os altares de Baal e as imagens de Aserá que têm enfraquecido nossa fé. Vamos convidar a presença do Deus verdadeiro de volta ao nosso meio, e Ele se manifestará." A determinação nos rostos se intensificava, enquanto compreendiam que a batalha não se limitava à derrota dos inimigos nas colinas, mas abrangia a vitória sobre os corações endurecidos. Era um chamado à ação, um chamado a se tornarem instrumentos da eterna redenção de Deus. O Senhor, em sua soberania, estava começando a fazer uma obra nova na nação. No entanto, enquanto o fervor de Gideão crescia, uma inquietação o assaltava. O que aconteceria quando eles realizassem essas ações? Como o povo se comportaria diante da proposta de transformação e o que seriam as consequências da consagração? Enquanto orava silenciosamente, uma visão lhe foi dada. Ele viu trevas e luz se confrontando, e a voz do Senhor falou em seu íntimo: "Não considere a fraqueza de meu povo. É em sua vulnerabilidade que meu espírito se move, e será através de sua submissão que eu trarei um novo começo. Prepare-se para o que está por vir, pois o seu chamado é maior do que você imagina." Naquele instante, Gideão compreendeu que as verdadeiras batalhas não eram contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e autoridades espirituais que dominavam o coração da nação. Ele se voltou para seus homens e, com renovada ousadia, exclamou: "Preparem-se, pois nosso Senhor está prestes a fazer maravilhas em nosso meio, levando o povo a um novo renascimento. A jornada que iniciaremos não será fácil, mas gloriosa." E assim, o Senhor havia estabelecido um novo caminho para Israel, um caminho que os levaria à verdadeira liberdade. Porém, em seu coração, Gideão sabia que as sombras ainda cercavam a terra, e um novo desvio poderia surgir a qualquer momento. Uma sombra de dúvida pairava no ar, e ele estava consciente de que a transformação exige resistência espiritual. Com o olhar fixo no horizonte, ele disse a seus homens: "O que se aproxima é algo que vai além de nós, mas com o Senhor nos conduzindo, nada poderá nos deter." A batalha estava longe de terminar, e o que se desenrolaria ao longo dos dias seguintes revelaria se o coração de Israel realmente desejava a intervenção divina. Porém, o que Gideão não podia saber era que um aviso ainda se achatava na escuridão, algo que desafiaria a própria fé do povo. Com essa consciência, Gideão fez uma oração silenciosa ao Senhor, pedindo por discernimento, pois o que estava por vir, embora misterioso e intenso, carregava a promessa de uma reviravolta que mudaria o curso da história. Uma nova revelação que aguardava no além, que potencialmente selaria o futuro da nação. Gideão e seus homens partiram ao amanhecer, determinados a cumprir o chamado que pesava sobre seus corações. A expectativa e o temor misturavam-se em seus espíritos, uma dança de fé e inquietude. O som dos pés batendo na poeira do caminho ecoava a urgência do momento. Eles passaram pelas cidades, agora vigiadas por altares profanos que clamavam por redenção e justiça divina. "Que cada coração se volte ao Senhor", ordenou Gideão ao se aproximarem do primeiro altar de Baal. "É tempo de lembrar a promessa que Deus deu a nosso povo.
Ele conduziu os homens em uma ação ousada, convocando-os a lançar fora as imagens esculpidas que degradavam o nome do Altíssimo. As pedras eram pesadas, mas o peso da desobediência era infinitamente maior. Cada golpe contra os ídolos ressoava como um clamor por restauração. Enquanto trabalhavam, uma nuvem escura começou a se formar no céu, e um vento inquieto soprava sobre suas cabeças. As correntes do passado não se quebrariam sem resistência. Um sentimento de opressão permeava o ar, como se as forças das trevas se levantassem contra aqueles que ousavam reconstruir a fé perdida. Temos de agir com ousadia, disse Gideão, erguendo sua voz acima do vento. O Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Os homens de Gideão, respirando confiança renovada, começaram a destruir os altares. A cada ídolo derrubado, uma reverberação de luz começava a expelir as trevas. Mas, em meio à celebração, uma estrondosa voz ecoou. O que vocês estão fazendo? Era a voz de um líder local, Davi, que se aproximava a cavalo, sua expressão um misto de fúria e insegurança. Por que atacam nossos costumes e nossa adoração? Sejais cautelosos, Gideão. Gideão olhou diretamente nos olhos de Davi, e uma calma sobrenatural invadiu seu ser. Não estamos atacando o que é bom, mas desafiando tudo o que tem sido pervertido. O Senhor falou e nos ordenou a restaurar a pureza de Israel. Sua resposta ecoou, mas a fúria de Davi não se cedeu. Destruíram o altar de Baal. Agora a ira dos deuses despencará sobre vocês. Terei seu sangue em minha mão. Ele gritou, levantando sua espada, e os homens ao seu redor começaram a murmurar, o medo gripando seus corações. No entanto, Gideão respondeu firme, quem tem a força do Senhor ao seu lado não teme. Contudo, não podemos ignorar o que isso pode custar. Nossa luta não será apenas contra a carne, mas contra as potências do mal. Ele se lembrou da visão que recebera e se voltou para seus homens. Preparem-se, a batalha espiritual apenas começou. O céu começou a brilhar, pulsando com uma luz profunda. Os homens de Gideão sentiam a presença do Senhor envolvendo-os, e numa súplica fervorosa elevaram suas vozes. A cena mudava, pois a tensão no ar se tornava palpável. Com um grito de guerra, os homens se posicionaram ao lado de Gideão, prontos para o que quer que viesse. Então, uma nova revelação alcançou Gideão enquanto orava. As consequências dessa ação estavam ligadas não apenas à vida ou à morte física, mas à eternidade de seu povo. Sentiu um peso ainda maior em sua alma, uma urgência que o movia a continuar, apesar do aviso de Davi. Devemos estar preparados para a resposta do Senhor. O que se aproxima não é apenas uma batalha de carne, mas um ataque às realidades espirituais que nos cercam. A aliança com o Senhor exige tudo de nós, ele declarou com fervor renovado. Assim, Gideão, junto a seus companheiros, enfrentou um novo desafio à luz de sua missão sagrada. O que aguardava, porém, não era apenas resistência dos homens que se opunham a eles, mas algo mais profundo, um desânimo que desafiaria a fé de cada um deles. Com um coração pesado, Gideão olhou para as nuvens, ciente de que a escuridão antecipava que algo grande e espiritual estava por vir. Uma intervenção divina ao final do longo caminho de difíceis escolhas. Enquanto o dia se tornava noite, a sombra dos eventos futuros pairava sobre eles, e todos se preparavam para o que o Senhor desvelaria. Mal sabiam eles que um espírito vingativo estava à espreita, pronto para atacar. Gideão orou por discernimento, a fim de que pudessem resistir ao que estava prestes a acontecer, pois as palavras reveladas a ele tremiam com poder. A verdadeira luta começa agora. A noite caiu sobre os campos de Israel com uma escuridão densa e inquietante. As estrelas, antes resplandecentes, agora pareciam ocultas sob uma nuvem de tempestade que se aproximava.
refletindo o clima pesado no coração de Gideão. Ele sentia em sua alma que cada passo dado na direção da purificação de Israel o levava mais perto de um confronto divino, não apenas com os inimigos visíveis, mas com os espirituais que tinham mantido seu povo subjugado por tanto tempo. Os homens de Gideão se agrupavam, as faces iluminadas pela luz das tochas, mas a incerteza pairava em seus olhares. "Estão todos prontos para o que está prestes a acontecer?" perguntou Gideão, sua voz carregando um peso de responsabilidade. "O Senhor nos chamou para uma obra que vai além da simples vitória sobre os midianitas. Ele deseja um coração submisso, um povo renovado diante dele." Um murmúrio de concordância ecoou no grupo, mas Jetro, com a expressão séria, levantou a mão. "Mas, Gideão, o que devemos fazer quando enfrentarmos a ira dos que se opõem a nós? Davi não é o único que pode nos prejudicar. Há muitos que se opõem à verdade do Senhor." "Sim", respondeu Gideão, sua fé sendo testada. "Mas lembrem-se, nosso Deus luta por nós, e ao enfrentarmos nossas fraquezas, Ele se revela poderosamente. Não devemos temer. É na fraqueza que a força do Senhor se manifesta." Enquanto ele falava, um trovão distante ressoou, como se o céu estivesse respondendo à sua declaração. Os homens se entreolharam, sentindo a eletricidade no ar. Com cada raio que cortava o céu, um novo senso de propósito crescia entre eles. Havia uma batalha a ser enfrentada, mas não da maneira que a carne esperava. Então um ancião do grupo, conhecido por sua sabedoria, se adiantou. "Gideão, você mencionou um novo caminho, mas como podemos estar certos de que este é o direcionamento do Senhor? As vozes do medo e da tradição nos cercam." Gideão respirou fundo e olhou para os céus, buscando esclarecimento. "Como podemos nos saber que é a direção de Deus? Precisamos nos arrepender, quebrantar-nos diante dele para que possamos ouvir a sua voz claramente. Como os profetas disseram, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." 2 Crônicas 7:14. Precisamos alcançar a verdadeira libertação através do arrependimento coletivo. Nesse momento, os ventos tornaram-se mais fortes e as nuvens negras pareciam querer lançar suas águas sobre eles numa catarse imprevista. Mas, ao avistarem a chuva a se aproximar, um sentimento de renovação começou a emergir. Cada gota que caía era vista como uma promessa de restauração. Gideão postou-se firme. "Vamos nos preparar, homens. Devemos destruir os ídolos e clamar ao Senhor por uma nova aliança. A partir deste momento, renunciaremos às práticas que nos mantiveram em cativeiro." E assim, sob o peso da sua missão, Gideão e seus homens partiram em uma jornada silenciosa para os altares de Baal, determinados a quebrar os instrumentos de opressão espiritual. À medida que se aproximavam, o som de sua determinação ecoava como trovão nas ruas, e Gideão era o arauto da transformação. Eles chegaram ao primeiro altar, um monumento feito de pedras negras que parodia a glória de Deus. "Com o nome do Senhor dos Exércitos, eu destruo esta representação de opressão", gritou Gideão, levantando um machete. O corte foi certeiro, e as rochas se despedaçaram com um estrondo que ressoou pelas colinas. As vozes de seus homens se intensificaram em clamor uníssono, e em cada golpe de destruição, uma onda de libertação começou a fluir. Enquanto destruíam, um pensamento surgiu na mente de Gideão. "Mas e aqueles que se opõem? O que a comunidade dirá? Existem forças fazendo alianças do lado oposto que podem se voltar contra nós." Naquele instante, sua preocupação foi respondida por uma sensação de sobrenatural. Gideão se lembrava das promessas feitas ao povo de Israel. Era hora de confrontar não apenas os ídolos, mas a própria estrutura que sustentava a opressão.
Não devemos nos deixar levar pelo medo, ele declarou com fervor, mas sim pelo desejo de ver nossa nação redimida. Mas o que Gideão ainda não sabia era que entre os opositores havia um espírito de divisão muito mais forte, um espírito de confusão que poderia detê-los. Quando eles se preparavam para avançar para o próximo altar, um rugido de raiva invadiu a noite. Davi e seus homens apareceram, armados e prontos para a batalha. Vocês ousam destruir os pilares de nossa adoração? Vocês perseguem a destruição? O que os motiva? Davi gritou, sua voz infernal desafiante em um eco que parecia cortar o ar. Gideão sentiu uma onda de pressão, mas ele se lembrou da unção que recebera. Estamos aqui em nome do Senhor. Renunciaremos a tudo o que esteja longe das promessas que o Deus de Israel fez a nosso povo. Ele não nos abandonou. A confrontação se intensificou, e o ar ao redor deles parecia estar carregado de uma batalha espiritual. Gideão percebeu a gravidade da situação. Eles eram não apenas guerreiros físicos, mas também portadores da verdade que, se proclamada, poderia libertar, mas também provocar uma fúria indomável. Ele estendeu a mão para seus homens, indicando que se reunissem em torno dele. Com fé, invocamos a proteção e a presença do Senhor. Ele não nos abandonou, e hoje testemunharemos sua grandeza. Preparem-se, pois esta luta não é somente física. Enquanto os ventos ululavam, o Senhor estava prestes a revelar o próximo passo. Gideão sentiu que a tensão no ar era um prenúncio de algo sobrenatural. Ele prostrou-se novamente em oração, clamando por poder e certeza. Algo dentro dele começou a vibrar, e então a resposta ecoou: confiem em mim, e eu lutarei por vocês. A revelação estava prestes a se manifestar, e a verdadeira natureza do plano soberano de Deus se desvelava, prometendo não só uma batalha, mas uma transformação que ultrapassaria os limites do que Gideão pensava possível. Ele sabia que cada escolha tinha consequências, e a tentativa de restaurar Israel a Deus significaria uma corrente de reviravoltas. Mas agora, ele estava pronto para abraçar o mistério divino que aguardava à frente.